Olá, agora nós vamos resolver os exercícios que eu havia selecionado da aula 10. Vamos começar pelo 10.01. Só para contextualizar, no dia 26 de março deste ano, completou 60 anos que foi detonada a maior bomba de hidrogênio. O fato ocorreu no arquipélago de Bikini, Estados Unidos, em 1954. Era aquilo que eu estava contando, né? Na aula. A bomba nuclear era centenas de vezes mais poderosa que a que destruiu Hiroshima, no Japão, em 1945. Então, só para a gente contextualizar, a bomba do Japão era uma bomba do tipo fissão, aquela que um núcleo grande é atingido por um nêutron e produz alguns núcleos pequenos. Então, esse é um processo bastante usual. Agora, a bomba de hidrogênio é do tipo fusão, em que dois átomos de hidrogênio, no caso o deutério e o trítio, se unem, se fundem, né? Processo do tipo fusão, para formar o hélio, mais um nêutron e mais muita energia, né? Muito mais do que o processo de fissão. Então, sobre esse tipo de reação nuclear, é correto afirmar letra A, é do tipo fusão, né? A bomba de hidrogênio, então, é um processo de fusão de dois átomos de hidrogênio que formam o hélio e muita energia. 10.02, sobre as equações abaixo, assinale o que for correto. Então, vamos calcular em cima e embaixo. Em cima, do lado esquerdo, 235 mais 1, que dá 236. Quando você vai somando lá do outro lado, daí você tem que ir descontando que já está do outro lado, né? Então, 236 menos 94 e menos 3, né? Porque você está vendo ali que são 3 nêutrons, então o 3 multiplica aquele 1 lá em cima. Então, você encontra que o A do X tem que ser 139 para somar com o 94 e com o 3 do nêutron e dar aqueles 236 que tinha lá do outro lado, tá bom? E embaixo, 92 mais 0, então do lado esquerdo é 92. E do lado direito tem que ser 38, o nêutron não conta, né, porque ele é 0. Então, 38 mais quanto para dar os 92 que tem do outro lado? Então, mais 54. Então, o Z do elemento X é 54. O número atômico do elemento X é 141? Não, tá errado, né? O número atômico é 54. 2. A equação 2 representa o decaimento radioativo do urânio 235 com a emissão de partículas alfa. Você está vendo ali? O urânio 235 perdeu uma partícula alfa, emitiu uma partícula alfa, por isso que a partícula alfa está do lado direito da flecha, né? E formou o TH, que é o telúrio, se não me engano. Então, sim, está correta. É a emissão de uma partícula alfa e ocorreu o decaimento radioativo do urânio. A 4, o número de nêutrons do elemento X é 85. Então, eu calculei aqui. N é igual a A menos P. Então, você tem que fazer 139 menos 54, que dá 85, que é o que está afirmando ali. Então, essa está correta. Número 8, a equação 1 representa uma reação de fissão nuclear. Fissão nuclear, está correta? Está correta, porque olha ali, o urânio foi atingido por um nêutron, formou dois átomos menores, né, que foi o estrôncio e o X, e mais 3 partículas de nêutron. Você lembra do processo de fissão? Que era exatamente isso? Um átomo grande era atingido por um nêutron, formava dois átomos menores e mais 3 nêutrons, que esses mais 3 nêutrons possibilitavam mais reações de fissão, e esse é um processo em cadeia, né? Uma reação em cadeia. Então, a 8 também está correta. 10.05. Em 1999, foi estudada a ossada do habitante considerado mais antigo do Brasil, uma mulher que a equipe responsável pela pesquisa convencionou chamar Luzia. Parece que faz tanto tempo, né? A idade da ossada foi determinada como sendo igual a 11.500 anos. Suponho que nessa determinação foi empregado um método de dosagem do isótopo radioativo carbono 14. Então, foi utilizada a datação pelo carbono 14.
cujo tempo de meia-vida é de 5.730 anos. Pode-se afirmar que a quantidade de carbono 14 encontrada atualmente na alçada, comparando com a contida no corpo de Luzia por ocasião da sua morte, é aproximadamente igual a quanto? Então, aqui a gente sabe que foi determinado que a idade dela é 11.500 anos do fóssil, né? O tempo de meia-vida do carbono 14 é 5.730 anos. Então, a cada 5.730 anos foi decaindo pela metade a quantidade de carbono 14. Então, no início, o carbono 14 estava em 100%. 5.730 anos depois, estava em 50%. Mais 5.730 anos depois, estava em 25%. E aí, a gente, somando essas quantidades de anos ali em cima, deu 11.460 anos, que é muito próximo da idade que eles determinaram que a Luzia tinha. Então, sim, estava em 25% a quantidade de carbono 14 quando ela foi encontrada, em relação à quantidade que tinha da ocasião da sua morte. 10.08 do Enem. A energia térmica liberada em processos de fissão nuclear pode ser utilizada na geração de vapor para produzir energia mecânica, que por sua vez será convertida em energia elétrica. Então, aquilo que eu estava falando, que eu fiz uma errata, né? A energia térmica, que é liberada no processo de fissão, que é a quebra do núcleo grande, quando ele é atingido por um nêutron, que forma dois núcleos pequenos, mais 3 nêutrons, mais energia, né? Essa energia que é produzida lá no final, ela é térmica, ela é liberada no processo de fissão e ela pode ser utilizada na geração de vapor. Olha ali, depois da bomba da água, a água se transformando em vapor para produzir energia mecânica, que por sua vez será convertida em energia elétrica. Então, para produzir energia mecânica ali na turbina, pela energia cinética da turbina, né? Que toda ela é mecânica, e na sequência, no gerador, a energia elétrica. Então, abaixo está representado um esquema básico de uma usina de energia nuclear. Vocês estão vendo que ali na saída da turbina, aquele vapor passa por um condensador. Então, o que acontece com ele? Ele resfria, porque ele passou pelo condensador, né? Está condensando, então está passando de gás para líquido, e aí ele volta para o rio. Então, aqui está ocorrendo resfriamento, né? No condensador. Então, vamos ler as alternativas. A partir do esquema, são feitas as seguintes afirmações. Primeiro, a energia liberada na reação é usada para ferver a água, que, como vapor a alta pressão, aciona a turbina. Certinho, é isso aí, né? Então, acionando a turbina, ele forma energia mecânica, que na sequência vai passar pelo gerador e formar energia elétrica. 2. A turbina, que adquire uma energia cinética de rotação, é acoplada mecanicamente ao gerador para a produção de energia elétrica. É isso aí, a turbina está acoplada no gerador, ela produz a energia cinética, que é a energia mecânica, e aquele braço ali do gerador, que está acoplado, produz a energia elétrica. 3. A água, depois de passar pela turbina, é pré-aquecida no condensador e bombeada de volta ao reator, correto? Essa está errada, né? Porque o condensador tem a função justamente de resfriar a água, não de pré-aquecer, e aí depois ela volta para o rio, tá bom? Então, letra D. 10.11. Nas reações químicas, ligações químicas são quebradas e novas ligações são formadas, mas apesar de todas as modificações que podem ocorrer nas estruturas das moléculas e dos íons, os núcleos atômicos permanecem intactos. Agora, nas reações nucleares, os núcleos sofrem alterações que envolvem energias muito maiores do que as energias das reações químicas, certo, né? Então, na ligação química, não mexe no núcleo, na reação nuclear, sim, trabalha o núcleo. Esse fato justifica o interesse pelas reações nucleares como fonte de energia. As equações apresentam dois tipos importantes de reações nucleares. Olha a primeira ali. Hidrogênio 1,2 com hidrogênio 1,3 formando hélio mais X.
é o típico processo de fusão dos dois átomos de hidrogênio para formar o hélio. Ali está faltando colocar que forma energia também, né? Uma energia muito grande, porque aquele X ali, ó, a gente lembra da aula que é um nêutron, né? Mas a gente pode chegar na conclusão também somando os números de massa, olha ali em cima. Do lado esquerdo, 2 mais 3, então dá 5. Então, lá do outro lado, o X só pode ser 1, né? E embaixo, do lado esquerdo, 1 mais 1, que dá 2. E lá do outro lado já tem 2, então o X é 0. Então, o que é 1 de número de massa e 0 de carga? É o nêutron. Então, aquele ali é um nêutron, mas a gente já sabia que o processo de fusão formava um nêutron e muita energia, né? Agora o 2. O urânio sendo atingido por um nêutron forma o bromécio mais um elemento Y e mais 3 nêutrons. O que é isso aqui? É típico de processo de fissão, que é formação de núcleos menores, né? O urânio sendo atingido por um nêutron em alta velocidade, vai formar 2 elementos de número atômico menor. Ó, formou o bromécio e formou o Y, que se a gente for somando em cima e embaixo, a gente vai chegar na conclusão que o Y é 86 de número de massa e 33 de número atômico. Então, façam as contas para ver se vocês encontram isso aí. Então, esse é um processo de fissão claríssimo, né? Qual dos dois libera mais energia? Um ou dois? O um, com certeza. O processo de fusão libera muito mais energia. Qual é o problema? Ele precisa de uma temperatura altíssima para acontecer, né? Em relação às equações acima, é correto afirmar, primeiro, a equação química 1 representa uma fusão nuclear. Correto, já chegamos nessa conclusão. 2, a equação 2 representa uma fissão nuclear. Também está correta. 4, o número de massa de Y é 86? Sim, nós olhamos lá em cima, né? Calculamos ele e deu 86. 8, na equação 1 estão representados 2 isótopos do hidrogênio. Tá certa? Está certa. Hidrogênio deutério e hidrogênio trítio. Olha ali, eles são isótopos porque o número de baixo, que é o número de prótons, é o mesmo. Então, eles são isótopos. O que varia? O número de cima, que é o número de massa. Então, sim, 2 isótopos do hidrogênio. No caso do hidrogênio, tem nomes especiais, né? O isótopo 2 é o deutério e o isótopo 3 é o trítio. E o primeiro, com 1 em cima, é o prótio, né? 16. O núcleo de urânio, representado na equação 2, tem 235 nêutrons. Olha lá, o urânio 235, 92. Não, tá errado, né? Para calcular nêutrons, você tem que fazer aquele lá de cima, que é 235. Aquele lá é o número de massa, né? Para calcular nêutrons, tem que fazer 235 menos 92. E a 32, na equação 1, x representa um próton, tá certa? X representa um nêutron. 10.13. Considere as reações nucleares e a tabela periódica a seguir. Tá. Essa questão, ela não é difícil. O que torna ela difícil? Nessa prova não tinha tabela periódica. Eles deram isso aqui e só. Então, o que está tornando ela difícil? Você tem que perceber que para encontrar o número atômico do bismuto, do radônio que estão ali marcados, você tem que ir contando, né? Porque a tabela periódica é crescente em números atômicos, né? Então, você vai contando, depois você vai encontrar ali que o bismuto é 83, que o radônio é 86, o hidrogênio lá em cima era 1, né? Então, você vai contando e chegando nessa conclusão. E mais algumas coisas, eles chamam as famílias da tabela periódica. Então, sem a tabela periódica, você tem que identificar quais são as famílias. Então, conforme a gente for resolvendo, vocês vão entendendo. Então, vamos ler. Letra A. A fusão nuclear do deutério com o trítio, isótopos 2 e 3 do hidrogênio, respectivamente, produz X mais um nêutron. Então, ali do lado eu escrevi essa equação, né? Fusão do deutério, que é o H12, com o trítio, que é o H13,
Ó, eu até coloquei ali, numa alta temperatura em cima da flecha, né? Formam X mais um nêutron. Esse X ali, quando a gente soma em cima e embaixo, a gente descobre que ele é o hélio, que ele é 4 e 2. Então, quando você vai procurar na tabela periódica, você chega na conclusão que ele é o hélio. Então, você teria que saber que aquela lá é aquele elemento lá da direita, o mais para cima da direita é o hélio. E como que você faz para saber isso? Com aquelas regrinhas da Prof. Clayzy, que a Prof. Clayzy ensinou a vocês, né? Ah, família dos gases nobres. Hélio e Nerso arranjaram carona e chegaram em Rondon, né? Família 7. Foram classificados Brasil, Itália e Atenas no teste. A família 6, os 7 porquinhos. Os 7 porquinhos lavados agora, né? Porque surgiu um novo elemento ali, né? Então, essas coisas são importantes quando você não ganha uma tabela periódica no vestibular. E, ó, vestibular da UFR, quem não vai fazer, né? Todos vão fazer. Então, beleza. Montamos a primeira, a letra A, né? Agora, a letra B. O bismuto, isótopo 214, emite uma partícula beta transformando-se em Y. Então, vamos escrever isso aí. O bismuto, 214. E aí, você descobria que o número atômico era 83, contando, né? H é 1, lá do outro lado é 2, na sequência 3, 4, e vai contando até chegar lá no bismuto, que é 83. Complicado, né? Mas tem que fazer. Então, o bismuto, isótopo 214, emite uma partícula beta. Se emite uma partícula beta, a partícula beta fica do lado direito da flecha. Ela está escrita ali na letra B. Mas transformando-se em Y. Então, formando o Y. Então, quando a gente faz o balanceamento em cima e embaixo, ó, em cima do lado esquerdo, 214. E do lado direito tem 0 mais o Y. Então, o Y tem que ser o 214 para conseguir bater ali, né? E embaixo, o bismuto é 83. Então, do outro lado, o Y tem que ser 84 para somar com aquele menos 1 e dar 83. Então, quando você faz isso aqui, você chega na conclusão que aquele elemento ali é o polônio, de número atômico 84. Você saberia isso como? Sabendo cada um desses elementos ali das famílias, né? Com as regrinhas da Prof. Clayzy. Na letra C, o radônio, isótopo 222. Ó, escrevi ele ali. Radônio, Rn 222. E aí, o número atômico 86 eu identifiquei contando, né? Emite uma partícula alfa. Se emitir uma partícula alfa, a partícula alfa está do lado direito da flecha, alfa 4 e 2, produzindo o Z. O Z, então, somando ali em cima, ele tem que ser 218 e embaixo tem que ser 84. E aí a gente chega na mesma conclusão, ó, o número atômico é o mesmo, então, da letra B ali, né, o Y e o Z têm o mesmo número atômico, né? Então, é o mesmo elemento, é o polônio. Então, agora vamos analisar as informações. É correto afirmar, primeiro, o deutério e o trítio têm o mesmo número atômico? Tem o mesmo número atômico, que é 1, né? 2, o número de massa de X é 5. Olha lá, tá errado, né? É 4. E X pertence ao mesmo grupo do radônio. Ele pertenceria ao mesmo grupo do radônio, né? Mas o número de massa é 4 e não 5, como está escrito ali, né? 4, Y é um halogênio. Então, vamos ver, o Y, que é 84, ele ficaria um depois do bismuto, né? Que é 83. Então, aquele ali é a família dos calcogênios. Halogênio seria a próxima, né? Halogênio seria uma antes dos gases nobres, que é aquela última. Então, tá errado. 8. Z é um metal alcalino terroso. Z é um metal alcalino terroso? Não, ele é o mesmo do Y, né? Ele é 84, então ele também é um calcogênio. 16. Y e Z são isótopos do mesmo elemento químico. É o mesmo elemento químico, olha ali. Polônio
número atômico 84, então são isótopos, porque tem o mesmo número de prótons. E seus números de massa diferem em 4 unidades. 214 por 218 diferem em 4 unidades. Tá certo essa aí. E 32, Y pertence ao mesmo grupo do oxigênio, Z igual a 8. Sim, tá certo. O oxigênio, se você lembrar daquelas regrinhas, você vai ver que ele está lá no segundo período, na família 16. Então, ele vai pertencer ao mesmo grupo do Y, que é 84 lá embaixo, né? Então, essa aí está correta. 10.16. Depois de ler atentamente, marque verdadeiro para as verdadeiras e F para as falsas. E aí, depois identifique a quantidade de afirmações verdadeiras. Primeiro, as desintegrações radioativas sempre apresentam uma cinética de primeira ordem. Isso está correto, a gente viu isso na aula anterior, que é cinética de primeira ordem. A consequência prática desse fato é que o tempo de meia-vida permanece constante, certo? Não importa a quantidade de massa, não importa a forma que o átomo está, se ele está numa molécula ou não, o tempo de meia-vida permanece constante, tá bom? Verdadeira. Segunda, nas usinas termonucleares, a energia contida no núcleo dos átomos é convertida em calor pela fissão. Sim, o primeiro processo é a fissão, que gera calor, né? Depois em energia mecânica, sim, quando passa pela turbina. Aquele calor aquece uma água que se transforma em vapor e aquele vapor de alta pressão atinge uma turbina e se transforma em energia mecânica, né? E a energia mecânica gira, tá ligada ao gerador de energia elétrica, e aí ele gira a energia mecânica e converte em energia elétrica. Então, aquela segunda ali também está verdadeira. Terceira, para ser utilizado como combustível nuclear, o urânio deve passar por um enriquecimento, que inclui processos de separação. Isso é, deve haver um aumento do teor de seu isótopo físsil, correto, né? A maioria do urânio que é encontrado na natureza é da forma urânio-238, e o que a gente precisa mesmo é o urânio-235, e eles são encontrados misturados. Então, tem que passar pelo enriquecimento, que é um processo de separação do 235 para o 238, que envolve centrífugas, né? E aí aumenta o teor do isótopo físsil, que é aquele que sofre fissão, que é o urânio-235. Verdadeira. Próxima, deve ser dada uma destinação segura ao chamado lixo atômico, que é o resíduo das usinas nucleares. Se isso for corretamente feito, não costuma dar problemas práticos. Eu até assinalei esse não costuma ali, porque essa é uma questão bastante pessoal, se for ver, né? Porque pode dar problemas, sim, mesmo se for um lixo destinado para uma destinação correta. Mas está escrito não costuma, significa que ainda pode acontecer. Então, nesse caso aqui está correta também. Próxima. A fusão nuclear atualmente ainda não é utilizada para produzir energia comercialmente. Certo, né? A fusão exige uma temperatura muito alta para começar o processo de fusão, né? Da ordem de ter que explodir uma bomba atômica para conseguir começar o processo de fusão. Então, ela não é viável, né, comercialmente. Próxima. Apesar de sua má fama devido aos horrores da bomba atômica, a radioatividade também pode ter aplicações muito úteis, como o tratamento do câncer, vários exames médicos, como aquele da tireoide, né? Alguns de ferro, a produção de energia elétrica, verdadeiro, a pesquisa de reações químicas e a datação de fósseis, essa também é verdadeira. Então, quantidade de afirmativas verdadeiras, 6. 10.19. O câncer de mama é o mais reincidente nas mulheres. Por essa razão, mesmo quando é feita a retirada cirúrgica do tumor, a radioterapia externa, que é a teleterapia, é frequentemente indicada para tratar a doença residual.
E, em geral, utiliza-se como fonte radioativa o cobalto-60, que, em seu processo de decaimento, emite uma partícula beta negativa e raios gamas. Isso vai pedir lá na letra B, tá? O gráfico mostra a atividade aproximada do cobalto-60 em função do tempo. Repara naquele gráfico ali. Ele está mostrando isso porque ele pediu na letra A o tempo de meia-vida do nuclídeo, do radionuclídeo cobalto-60, e justifique a sua resposta. Então, repara naquele gráfico. O que é tempo de meia-vida? É o tempo para decair pela metade, né? Então, ele começou lá em 80, quando ele chegou no 40, que é a metade? Depois de 5 anos. Ó, depois que ele estava lá no 40, quando ele chegou no 20, que é a metade? Depois de mais 5 anos. Então, o tempo de meia-vida é 5 anos, pois é o tempo que demorou para decair de 80 para 40, depois de 40 para 20, e assim vai ser sucessivamente, tá bom? Letra B. Escreva a equação de desintegração do cobalto-60 e identifique o elemento químico resultante. Então, o cobalto-60, está falando lá em cima que ele emite uma partícula beta negativa e raios gama. Então, se emite isso aí, beta e gama ficam do lado direito da flecha, né? Então, ó, cobalto-60, o 27 você pega lá na tabela periódica, tá? Procura o cobalto. Flecha, emitiu uma partícula beta, que é menos 1 e 0, emitiu uma partícula gama, que é 0 e 0, e formou um elemento, que por enquanto eu vou chamar de X. Então, fazendo o balanceamento, em cima, do lado esquerdo é 60. Do lado direito, o 60 só pode vir do X, porque a beta e a gama não tem massa, né? E do outro, embaixo, do lado esquerdo é 27, e do lado direito, o X tem que ser 28, porque daí vai somar com aquele menos 1 lá da beta e vai dar os 27 que está do lado esquerdo. Então, quando você pegar a tabela periódica e procurar qual é esse elemento ali que tem número atômico 28, você vai encontrar o níquel, que é o que ele está pedindo ali também, né? Identifique o elemento químico resultante. Tudo bem? Então, por hoje é isso. Muito obrigado. Qualquer dúvida, vocês podem me procurar.